Rapaziada, então mais um vídeo aí sobre genética, um assuntozinho aí que tá bem... Já deve ser aí o 30º vídeo mais ou menos que eu devo gravar sobre genética, mas sempre destacando que eu não sou geneticista, né? Portanto não tenho nenhuma experiência em laboratório. Entretanto eu sempre faço os meus vídeos aí com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? Desta vez aqui falando sobre microRNA, né? Dois pesquisadores ganharam algo em torno de 5 milhões de reais, né? Por conta do prêmio Nobel, né? Dois pesquisadores, o Victor Ambros e Gary Hivcon, não sei se é exatamente o que se pronuncia, né? Victor Ambros do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do grupo Rosalinda Lee, inclusive há uma polêmicazinha aí dizendo que alguns pesquisadores falam que Rosalinda Lee também deveria ser laureada com o Nobel, né? Desse ano de 2024, mas no entanto ficou fora, foi esses dois pesquisadores norte-americanos, né? Victor Ambros, como eu disse, do MIT, e Gary Hivcon, de Harvard. Isso eles estavam trabalhando na década de 1990. Estavam pesquisando os mecanismos de especialização celular e diferenciação funcional. Estavam especialmente estudando o caso do desenvolvimento larval de um pequeno animal vermiforme chamado de... um nome complicado, Caenorhabditis elegans, ou simplesmente C. elegans, um verme de 1 milímetro de comprimento. Ambros e Hivcon estavam especialmente interessados em dois genes presentes no verme, o gene Lin4 e o Lin14. Estes dois genes interagiam entre si de uma maneira até então misteriosa. Quando o Lin14 estava ativo, ele produzia uma proteína, a proteína heterocrônica. Mas quando o Lin4 também estava ativo, a proteína, né, produzida pelo Lin14 tinha sua quantidade marcadamente reduzida, né? O curioso era que o gene Lin4 não era responsável pela produção de nenhuma proteína. Então eles tinham uma questão, como esses dois genes interagiam. O que eles logo perceberam é que o Lin4, mesmo sem produzir nenhuma proteína, regulava a atividade do Lin14, né? Quanto maior a expressão do gene Lin4, menor era a quantidade de proteína encontrada na larva, menor a quantidade de proteína produzida pelo Lin14. Então, a atividade maior do Lin4 reduz o produto derivado do Lin14, né? Como que isso acontecia, né? Como que esses dois genes interagiam de tal maneira? Então, depois de muito trabalho, o que ambos descobriram foi o seguinte: o Lin4 produz uma molécula de RNA muito pequena, com cerca de 20 bases nitrogenadas apenas, né? Que não possui um código para iniciar a transcrição, portanto, não poderia ser traduzido. Né? Quer dizer que esse microRNA que a gente está falando aí, né, de 20 bases nitrogenadas mais ou menos, não era traduzido numa proteína. Ele era transcrito, na verdade, né, mas não era traduzido posteriormente numa proteína. Então, era essa pequenininha molécula de RNA produzida pelo Lin4 que era capaz de silenciar o Lin14. Na realidade, esse microRNA do Lin4 se ligava ao RNA mensageiro produzido pelo Lin14. Quando o microRNA se ligava ao RNA mensageiro do Lin14, o ribossomo não conseguia traduzi-lo numa proteína. A sequência das bases nitrogenadas do microRNA produzido por Lin4 era complementar às sequências específicas do microRNA produzido, na verdade, do RNA mensageiro produzido pelo Lin14. Então, o microRNA produzido pelo gene Lin4 tinha bases que ficavam pareadas com trechos do RNA mensageiro produzido pelo Lin14, né? O Lin4 não atua diretamente sobre o gene Lin14, né? Mas sim sobre o RNA mensageiro que este produz. Assim, eles haviam descoberto um novo processo de regulação da expressão dos genes, mas que se tratava de um processo de regulação gênica pós-transcricional. Só lembrando aqui que o processo de transcrição ocorre no núcleo da célula, né? No processo de transcrição, o DNA dá origem a uma molécula de RNA. É um processo de transcrição lá no núcleo da célula. Esse RNA produzido a partir do DNA migra para o citoplasma e lá sim ele é traduzido numa proteína, né? O que esses dois pesquisadores mostraram aí é que um RNA, microRNA, um RNA muito pequeno, ele é transcrito, mas depois ele não é traduzido numa proteína, ele atua de uma outra maneira, né? Ele atua muitas vezes silenciando o RNA mensageiro de outros genes, conforme eu acabei de explicar. Depois vai ter uma figurinha que eu vou mostrar mais ou menos melhor. Então, por isso, alguns cientistas, né, preferem caracterizar esse mecanismo de regulação gênica como um mecanismo epigenético. Quer dizer, na verdade, muitos pesquisadores não
preferem não chamar esse mecanismo de regulação gênica a partir de microRNAs como uma forma de regulação gênica epigenética, né? Porque a epigenética, e eu já gravei vídeos no canal falando sobre epigenética, são mecanismos de regulação da expressão gênica que ocorrem antes, né, da expressão da proteína ser transcrita, né, antes do gene ser transcrito, melhor dizendo, né? Ou seja, quando há um silenciamento epigenético de um gene, né, esse gene não chega nem a dar origem a um RNA mensageiro. A gente tem os mecanismos epigenéticos de regulação da expressão gênica que se conheciam na época, na década de 90, né? E um pouco depois ainda, eram aqueles que atuavam diretamente sobre o DNA, como a metilação do DNA, né? E a regulação das histonas pela acetilação. Então, os genes eram silenciados, eles não eram transcritos. Aqui uma figurazinha que eu tirei do canal, o nome do canal é Sapienza Mentoria Digital, que mostra um pouquinho isso aí, como que é a gênese, né? A biogênese dos microRNAs. Então, a gente tem aqui um microRNA, né? Deixa eu ir, pior que eu não estou com a lapisinha aqui, ó. Mas aqui em cima, aqui, ó, é uma bolinha azul, vamos dizer assim, né? O poli 3, né? Que vai ser a polimerase que vai ler o gene, o trecho no DNA, onde está o gene do microRNA. Então, o microRNA, ele tem origem a partir de um gene, né, gente, que está lá no DNA. Então, a polimerase do tipo 2 vai ler o DNA, né, a primeira bolinha azul aí, ó, lendo a figura do DNA, vai transcrever esse DNA numa fita de RNA, né, e vai dar origem a um miRNA, que é um prime microRNA, né? É uma versão anterior do microRNA propriamente ativo, vamos dizer assim, né? Então ele tem aí, ó, dupla fita, né? Aí tem essa esferazinha azul em cima aí, perguntada para marcar, que é como se fosse uma alçazinha, né? E essas duas peninhas aí como se fosse em formato de grampo de cabelo mesmo, né? Então a gente tem a atuação de duas enzimas, né? A DGCR8 e a DROCHA, que cortam essa caudazinha do primiRNA, e a partir de então a gente tem um pré-microRNA, né, gente? Aí ele já é uma versão reduzida, ele já foi reduzido, né? E fica até mais fácil para ser exportado para o citoplasma a partir de uma proteína intramembrana chamada esportina 5, associada a uma outra aí, que é responsável por levar esse pré-microRNA para o citoplasma. Depois se liga a duas proteínas enzimáticas, né? Tiram a alçazinha do pré-microRNA, e a partir de então a gente tem um microRNA duplex de fita dupla, que posteriormente é dividida em fita simples, num microRNA maduro, que irá atuar de duas formas distintas, quer dizer, uma pelo silenciamento do DNA mensageiro, do RNA mensageiro de outro gene, ou pela degradação, né, que está mais embaixo aí, ó. Isso com esse RNA mensageiro, com esse microRNA associado a uma proteína chamada RISC, né? Depois vai ter uma animaçãozinha que eu vou mostrar direitinho também. Então, o fato é que, né, esses cientistas não estavam buscando alguma forma de lucrar, ou seja, não tinham propriamente interesses econômicos em sua pesquisa, né, mas eles estavam sim querendo entender o que estava acontecendo no desenvolvimento daquele verme, né, que eles queriam entender o processo de diferenciação celular e esse tipo de coisa toda. Então, curiosamente, é uma pesquisa de base, né, rapaziada? É isso que a gente chama de pesquisa de base. Pesquisa de base é movida onde os pesquisadores estão buscando o conhecimento mais do que fama e lucro, vamos dizer assim, né? Apesar de que sempre é um pouco também motivacional também você ser reconhecido e ganhar algum dinheiro com isso, né? Mas o fundamental ali era a curiosidade mesmo. Então, e tanto que na época, no início da década de 90, na verdade, na virada da década de 80 para a década de 90, né? Enquanto os pesquisadores estavam falando desse microRNA descoberto lá no C. elegans, aquele verme, né?
Na época se pensou que tal mecanismo, né, que envolve o silenciamento de um gene a partir de um microRNA, né, pensou-se que fosse uma peculiaridade do pequeno verme, que isso não acontecia em outros organismos, nem mesmo em humanos, né, gente? Então, ou seja, era uma pesquisa sem interesse mercadológico mesmo, né? Ninguém, talvez, além dos dois pesquisadores, poderia imaginar que tal mecanismo era comum a todos os animais. E, na verdade, já foram identificados mais de 1000 microRNAs em humanos. Hoje, há muitas pesquisas sendo realizadas sobre microRNAs, até porque este pode ter várias aplicações terapêuticas, podendo dar origem a diversos fármacos com alto valor de mercado, ou seja, bastante lucrativos, né? Então, algumas informações adicionais aí que eu vou ler rapidamente aqui pra gente. Ó, a maior parte dos microRNAs tem sua própria unidade de transcrição independente. Ou seja, tem um gene só para ele, né, para a produção desses microRNAs. Muitos microRNAs têm um gene específico dele, né? Unidades independentes de transcrição. Então, por outro lado, há uma minoria significativa destes microRNAs que têm suas sequências codificadas em introns de pré-RNA mensageiro, não possuindo seu próprio motor. Então, introns e exons, né, são dois trechos do pré-RNA mensageiros, né? Normalmente os introns são excluídos do RNA mensageiro. Aí descobriu-se, entretanto, que esses introns não são completamente inúteis, vamos dizer assim, né? Alguns deles podem dar origem a microRNAs, né? Esses microRNAs que atuam, têm importante papel na regulação de genes. Outra coisa, ó, alguns microRNAs estão agrupados no genoma em um arranjo e possuem um padrão de expressão que produz um microRNA primário, primiRNA, né, policistrônico, capaz de gerar vários microRNAs distintos após a finalização do processamento. Ou seja, uma única unidade genética pode dar, um único trecho de gene pode dar origem a diversos microRNAs. De forma geral, a maioria dos genes do microRNA são transcritos pelo RNA polimerase 2. RNA poli 2, né, aquele de azulzinho que eu havia mostrado na figura. E o processo ocorre no núcleo, né, em microRNAs primários, né, conforme eu havia mostrado na figura. Individualmente, um pré produz... Enfim, tem várias informações aqui. Não vou ler tudo. Vou dar uma olhadazinha no videozinho que tem aqui. Is a cell the basic unit of all living organisms. Aqui já aparece o canal da mulher aqui, ó, Catarina Petches, responsável pela produção dessa animação, né? Muito interessante. Body consists of different cell types, like skin, muscle, or bone cells. They have different structures and functions, but contain similar components, like the nucleus. The nucleus contains the DNA that encodes the instructions for cell development and... Aqui está falando aqui daquele lancezinho que é interessante, né? Como uma única informação genética presente em todas as células, né? Pode dar origem a diversos tipos de células, sendo que todas elas são diferentes, mas têm a mesma informação genética. Como que isso é possível, né? Isso é possível exatamente através dos mecanismos de regulação da expressão gênica, né? Que a gente está comentando aí. Function. This information is arranged into segments of DNA called genes. Almost every cell contains identical copies of DNA. But if there are the same instructions for all cells, why are there so many different types? The reason is gene silencing. Genetic information can be switched off. É porque alguns genes são expressos em alguns tipos de células e não em outros tipos, sendo que esses genes estão presentes em todas as células igualmente. Então é a questão aí de silenciamento genético, né? Off. So, during development, a cell only reads instructions that are necessary for gaining the characteristic structures and functions. For gene silencing, a cell can use a microRNA. This powerful molecule is able to turn off genes by inactivating messenger RNAs, which are necessary for translating the genetic information. Assim, está falando aqui, ó, que o gene dá origem a um RNA mensageiro e o RNA mensageiro depois é traduzido numa proteína. Então, os microRNAs atuam aí no meio do caminho, né? Silenciando o RNA mensageiro, eliminando o RNA mensageiro de sua função, vamos dizer assim. Into proteins. In this way, genes can be turned off. MicroRNAs participate in the regulation of the cell from its development to its death. Their dysregulation can have serious consequences for our body and can cause a range of diseases such as cancer and heart disease. Então, problemas nos microRNAs podem acarretar diversos tipos de doenças, inclusive câncer, né, rapaziada? Tem muitos cânceres aí que têm origem a partir de defeitos, mutações ou alguma coisa do tipo assim,
que ocorrem nos microRNAs. Having such a big impact on our life, microRNAs deserve a closer look. So, let's start at the Vou beginning. mostrar o processo aí de origem dos microRNAs, né? Similar to proteins, the genes coding for microRNAs are contained in the nucleus in the DNA. Each gene is transcribed by RNA polymerase II, which produces either a regulatory... Aí a RNA polimerase do tipo 2. É claro que a informação para a produção de microRNAs também está no DNA. O DNA que contém todas as informações vitais da célula, né, gente? or a messenger RNA. In this case, the transcript is a primary microRNA, which forms a typical hairpin loop structure. Aí o primário microRNA, que é o prime, né, que a gente chama aí de microRNA. Ixi, eu estou embolando legal estruturas. It will become the final microRNA with regulatory function after several steps of processing. Normalmente os RNAs, né, o RNA mensageiro é fita simples, mas esse microRNA aí é fita dupla. Em alguns trechos aí eles não se ligam, mas no modo geral é fita dupla. E tem aquela esferazinha lá em cima, lá no desenhozinho ali, que é o ganchozinho, né, que a gente... First, the double-stranded stem is recognized by the protein DGCR8. An enzyme called DROSHA associates with DGCR8 to form a microprocessor complex, which is able to cut the RNA into a smaller precursor Os microRNA. enzimas, né? It can now be exported into the cytoplasm, where it will inactivate the messenger RNA of one or multiple genes. The precursor microRNA is carried out of the nucleus through a nuclear pore by the transporter molecule Exportin-5. A exportina 5 aí, ó. In the cytoplasm, it is recognized by a large RNase protein called DICER. Você vê que tem várias proteínas aí atuando nesse processo, né? E cada proteína dessa aí também é produzida a partir de um gene, né, rapaziada? Então, é um mecanismo bastante complexo. DICER cleaves the stem loop and forms a short double-stranded microRNA molecule. Viu? A DICER também cliva mais um pedacinho do microRNA. O microRNA tá ficando cada vez menor, né? Um pré-microRNA, na verdade. In the next step, an Argonaut protein, AGO2, interacts with DICER to bind the microRNA. The microRNA is unwound and one strand is released. Então, essa proteína aí desenrola, né, o RNA de fita dupla e deixa só um lado, tá vendo? Remaining strand, called the guide strand, interacts with AGO2 and some additional proteins to form the RISC, the RNA-induced silencing complex. It can now be guided to its target and inactivate. Aí o que significa isso? RISC, RNA Induced Silencing Complex. É um complexo de indução e silenciamento do RNA. One or multiple genes. Silenciamento do RNA mensageiro. The messenger RNA of a target gene is Aí é um RNA muito maior, né, que é o RNA mensageiro. Normalmente esse RNA mensageiro aí é traduzido numa proteína. Normalmente. Né? Complementary to the sequence of the microRNA that enables base pairing. Once bound, there are two ways in which RISC can inactivate the mRNA. Proteins in the complex can simply cut the messenger RNA, which will be further destroyed by the cell. Lá, o microRNA associado a essa proteína RISC aí, ela pode degradar o RNA mensageiro ou simplesmente silenciar sem degradar ele, entendeu? Inhibition of translation is another mechanism. In this case, the RISC complex prevents the ribosome subunit from binding. In both cases, the messenger RNA will not be translated into a protein, and the gene is silenced. Since their discovery in the 90s, major parts of the microRNA's pathway still remain unclear. However, with their essential role in many biological processes, Bom, azar, o procedimento disso aí é um pouco simples e um pouco complicado ao mesmo tempo, né? Muita pesquisa está sendo feita em cima disso aí. Mas, de qualquer forma, se gostou, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve, compartilha. Tamo junto e é nóis.